Então essa é a aula 1. Vamos iniciar o nosso programa de vendas inteligentes, né? Nessa aula 1 a gente vai falar sobre neurovendas e vamos seguir, né? Bom, vocês estão na ponta, vocês sabem muito bem, né? Muito até melhor do que eu, que tem uma grande mudança acontecendo no turismo, né? Então, a gente está passando por uma era de inteligência artificial, eu posso colocar até, talvez seja um pouco forte, mas de banalização da informação, né? Antes a gente tinha a informação, e com essa informação a gente conseguia apresentar um pouco melhor o destino. O fato de ter ido no destino te dava um poder, né, um pouco maior na relação com o cliente, e hoje, com muitos youtubers, vídeos, rede social, e uma enxurrada de informação, a pessoa consegue viajar sem sair de casa, né? Então, toda aquela questão de imersão, né, que ia para o ponto de venda para ter imersão, essa imersão ela já acontece dentro de casa, né, no celular, em diferentes tipos de mídia. Então, a gente tinha essa questão da informação antes, e hoje essa informação vai ali no ChatGPT, faz a pergunta, já vem com o link, já vê o vídeo do YouTube, e assim a pessoa já vai se informando e entendendo um pouco mais sobre o destino. Qual é a questão aqui? A gente tem 2 pontos, né? Se a gente pensar, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto negativo é, perdemos a nossa arma de ser a principal fonte de informação, né? O cliente não precisa mais da gente. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo é, a gente tem várias pessoas, sejam youtubers, rede social, as empresas, as armadoras de cruzeiro, operadora, etc. A gente tem várias pessoas que estão fomentando o mercado com informação. Assim, quanto mais vídeo de Tailândia tiver, mais gente querendo viajar para a Tailândia vai ter. Então, isso, no final das contas, acaba sendo uma visão, copo meio cheio, né? Que é importante da gente ter. Então, assim, quanto mais informação a pessoa for impactada sobre um determinado destino, mais preparada para viajar para aquele destino ela vai estar. Porque ela vai começar a ver as experiências do destino, ela vai começar a ter um vínculo emocional com o destino, e é aí que você tem que aproveitar. Então, por isso que a neurociência, né, essa parte de neuromarketing é muito importante, porque você precisa captar isso na hora que você está encontrando com um cliente, para saber até quanto ele sabe do destino, né? Para você saber que tipo de emoção, que tipo de experiência que ele está procurando, né? Que ele está querendo a partir dessa viagem, né? Então, isso é um ponto a observar, né? É um insight assim, para vocês, para observar desse ângulo, tá? Assim, hoje o cliente chega informado, compara preço, né? Já assistiu os vídeos, né? Como falei, e é um dado importante aqui, interessante, né? Que em 2025, o Brasil tinha 183 milhões de usuários de internet, tá? Então, praticamente 90% da população brasileira tem internet, e 144 milhões de perfis ativos em redes sociais. Então, praticamente todos os adultos, adolescentes brasileiros têm um perfil de rede social. Pessoal mais novo, talvez TikTok. Pessoal mais velho, Facebook, e agora um pouco Instagram também. A gente tem as pessoas que gostam de mais informação, informações mais densas estão no YouTube, que já procuram vídeos longos, vídeos com mais informação. Então, você tem perfis diferentes de pessoas em diferentes tipos de canais. Aí, volta para aquela conversa que a gente teve logo no início a respeito do perfil do consumidor, né? Qual é o seu consumidor, né? Você está fazendo o quê? Você é especialista em intercâmbio? Talvez TikTok seja o melhor canal para você, né?
Você é um especialista em alguma coisa mais específica, tipo mergulho, uma experiência um pouco mais imersiva. Talvez o YouTube possa trazer esse tipo de conteúdo. 6 zerado, tá? Por alguma informação, tá? Então, isso é importante vocês ficarem sempre atentos, tá? Para não ficarem, serem pegos de surpresa. Bom, o cliente é digital, social e comparativo. Isso é uma coisa que vocês precisam entender, não dá para fugir, né? É digital, todo mundo na internet. A gente tem 141 milhões de usuários no Instagram, 83,5% dos adultos brasileiros têm uma conta no Instagram. A gente tem 91,7 milhões de usuários no TikTok, tá? Adultos, né? A gente tem 144 milhões de identidades em redes sociais ativos no início de 2025, tá? Então, assim, o cliente ele pode ter visto o destino tanto no Instagram, como no TikTok, né? Ele compara no Google, ele pergunta em grupo de WhatsApp, e aí depois ele chama o agente de viagem. Então, ele já foi impactado algumas vezes. Então, para o agente de viagem também é importante ter esse impacto, né? Não estou dizendo para ficar derretido na frente do TikTok vendo vídeo, mas precisa saber, pelo menos pelos canais oficiais, ou então pelos grandes influenciadores, o que eles estão fazendo, o que eles estão buscando. Por quê? Como é que funciona a lógica dos grandes influenciadores? Eles fazem pesquisa para ver o que está viralizando. Então, eles fazem a pesquisa de nicho. Na pesquisa de nicho, eles vão ver lá os Reels que saíram, quais foram os formatos de Reels e quais foram, no caso de turismo, que tiveram o melhor resultado no Instagram, que tiveram o maior número de visualizações. E aí você entra você pode ver que, tipo, quando você vê um Reels de alguma coisa, se viralizou, você vai ver, tipo, um monte de gente fazendo Reels sobre a mesma coisa, né? Então, é mais ou menos isso, você tem os lançadores de tendências e os seguidores das tendências, né? Então, se você vê que tem alguma coisa meio que seguidores da tendência, tipo, presta atenção, certa, para poder não perder a oportunidade, entendeu? De uma venda de um cliente um pouco mais, de um lead um pouco mais qualificado, um lead um pouco mais quente, tá? Então, a venda, ela começa antes do orçamento. Isso a gente precisa sempre ficar atento em relação a isso, para não perder esse momento, tá? Isso é uma coisa muito importante, né? O novo consumidor, ele não quer só preço. Então, a gente precisa atentar a isso, né? Porque eles querem experiências autênticas, personalização e curadoria e segurança, tá? Experiências autênticas. Eles querem experiências únicas, memoráveis, né? E fugir um pouco de roteiros padronizados. Eu tive uma reunião recente com o Mader, da CVC, né? E essa questão da comodização dos pacotes de viagem, que fica tudo muito empacotado, né? E a própria CVC já percebeu isso, nessa necessidade de mexer um pouco mais e deixar uma possibilidade de personalização, né? Vocês, enquanto agentes de viagem, a personalização para uma grande empresa é muito complicado, porque, pensando em CVC, né, eles têm, às vezes, faz o charter do voo, eles têm a parceria com o hotel, então, para eles trabalham com preço, trabalham com volume, então todo mundo precisa ficar no mesmo hotel. Às vezes o cara é vegano, o hotel não tem comida vegana, e aí, tipo, a experiência de viagem vai sendo canibalizada e sendo pior, né, a cada momento.
Então, essa parte de experiências autênticas, né, que é o agente especializado, a experiência autêntica, ela condiz com a especialização que você tem, né, e isso é uma coisa que o Hub vai querer trazer para vocês também, que é essa possibilidade de experiências autênticas, né, eu estava até conversando hoje com a nossa editora sobre um operador de viagem que ele tem uma experiência, eu acho que era de Kung Fu, alguma coisa assim, que leva a pessoa para aprender Kung Fu em tal lugar. Então, assim, a gente tem essas experiências que são, assim, diferentes, são super nichadas, que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Mas, no final das contas, tem gente que quer, né? Então, se você ficar atento. Óbvio que você tem que ver também uma coisa que está assim, mais dentro da sua área de interesse, né? Também não adianta, tipo, eu não gosto de correr, quero ser especialista em viagens de maratona. Tipo, não é para mim, porque não é o que eu gosto de fazer. Eu não vou ter aquela emoção. E aí vai ser uma venda pela venda, né? E a venda pela venda vai chegar a um ponto que você não vai conseguir transmitir a emoção necessária para o consumidor, né? Para que ele possa confiar em você, para que ele possa ver e falar, pô, fulano entende muito disso, com certeza a melhor experiência vai ser com ele, né? Então, isso é um ponto que vocês têm que observar. A questão da personalização, né? Então, as propostas alinhadas ao estilo de vida e experiências individuais de cada cliente, né? Eu fiz essa comparação com o pacote da CVC, né? Então, a gente tem o cara que é vegano, a CVC não pergunta se o cara é vegano, entendeu? A CVC não pergunta se o cara tem alergia, a CVC não pergunta se, sei lá, se o cara consegue subir em um ônibus de viagem, entendeu? Então, assim, o pacote está ali. Se ele quiser comprar, é por ele e ele compra, entendeu? O agente de viagem, ele consegue trazer essa personalização. Tudo que a gente compra no mercado que é personalizado, a gente está disposto a pagar um pouco mais caro. Vocês podem ver por vocês. Tipo, você vai ter um aniversário, você tem o bolo padronizado e tem o bolo personalizado, você bota o nome da pessoa em cima. O personalizado é mais caro. Mas qual a experiência que o personalizado, que a pessoa que vai receber o bolo com o nome em cima, vai ter, diferente do que vai receber o bolo padronizado? Então, a gente sabe que a gente vai pagar mais caro, mas a gente vai pagar mais caro por alguma coisa que vai trazer uma experiência maior. Então, esse é o foco, esse tem que ser o foco de vocês, é o foco na personalização. Você consegue trabalhar com qualquer companhia aérea, você consegue trabalhar com qualquer operadora, você consegue trabalhar com qualquer rede hoteleira, né? Óbvio que você pode trabalhar dentro da operadora, se a operadora tiver tudo, né, num preço melhor e dentro da personalização que você precisa, e um único operador, com certeza fica mais fácil até de vocês operacionalizarem. Mas vocês têm essa possibilidade de montar esse pacote com diferentes prestadores de serviço, né, que são os prestadores de serviço que vão atender a necessidade do consumidor de vocês. Então, personalização é um ponto muito importante. E o consumidor, ele sabe, se for personalizado, é mais caro. Então, não adianta querer barganhar preço e correr por preço. É óbvio que vai ter o cliente do preço, vai ter o cliente da personalização, vai ter o agente de viagem, que é o agente de viagem do giro, é o agente de viagem que ele vai para o preço também. Então, assim, cada um sabe qual é o seu, né? Eu não estou dizendo aqui, tipo, todo mundo agora tem que fazer personalização. Tipo, tem gente que vai no volume e dá certo também, vai no preço no volume e dá certo, entendeu? Tem gente que vende para a classe CD no boleto ali e funciona. Então, assim, não tem uma regra, tá? A regra é fazer o que te faz melhor, fazer o que você consegue ter maior prazer em fazer, porque com certeza, quanto mais prazer você tiver, melhor vai ser a sua prestação de serviço, quanto melhor a sua prestação de serviço, melhor você vai ganhar por isso. Isso é um ciclo virtuoso. Então, não se preocupe inicialmente, tipo, o que eu vou fazer, o que dá mais dinheiro? O que dá mais dinheiro é você fazer o que você gosta, o que você vai fazer melhor, consequentemente, você vai ser melhor remunerado por isso. Curadoria e segurança,
os agentes de viagem, ele vende a tranquilidade, ele vende tempo, tá? Tempo. Quanto custa o tempo? O que você prefere? Ficar correndo atrás de passagem barata, hotel, restaurante, experiências, parques, ou você prefere passar um tempo com seus filhos? O que você prefere fazer, né? Então, você tem gente que o que é importante para ele é o tempo. Então, você vende tempo também, entendeu? Então, essa ideia de vender tempo é importante. É a pessoa entender que, tipo, quanto vale o tempo dele, né? Você está trabalhando para ele que possa ter tempo para fazer outras coisas. Você está trabalhando para que se o voo dele for cancelado, ele não precisar ficar batendo, esmurrando a atendente do check-in, e você ali no background está resolvendo o problema dele. Você está resolvendo para ele e ele está ali, na tranquilidade, porque ele sabe que tem alguém olhando por ele, né? Principalmente nessa questão de seguro viagem. Esse é um ponto, assim, tipo, importantíssimo, né? E a gente até fechou a parceria com a Affinity recentemente, e a Affinity vai ser a mantenedora do canal de Seguro Viagem, tá? Então, eles vão trazer também aqui conteúdo sobre seguro viagem, o que é importante no seguro viagem, como vender seguro viagem, quais são os pontos que são decisivos, né? Os fatores decisivos na hora do cliente comprar ou não comprar um seguro viagem. Então, isso tudo a gente vai ter, né? A Affinity vai trazer esse conteúdo para a gente, e outras empresas de seguro viagem também, mas a Affinity, como mantenedora do canal, com certeza ela vai trazer uns conteúdos mais proprietários a respeito do tema. E o legal é que eles estudam sobre isso, eles pesquisam sobre isso, porque o negócio deles é vender seguro. Então, quanto mais eles venderem, né, ou quanto mais informação eles derem para vocês venderem, eles também vão vender. Então, tipo, é uma situação de ganha-ganha, né? Eles ajudam vocês e, consequentemente, vocês ajudam o cliente de vocês, o cliente compra o seguro, ajuda o negócio, e aí a economia, né? É como a economia gira, né? E todo mundo sai ganhando. Bom, o turismo é uma venda emocional, tá? Eu vou falar de novo aqui a questão de preço é importante, trabalhar por preço, é óbvio. Tipo, o Brasil tem uma economia que está sempre em crise, né? A gente nunca sabe o que vem, sempre vem uma surpresa, né? Então, a gente tem que se atentar a valores, né? Mas a gente precisa entender que turismo é uma venda emocional, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou voltar à questão que a gente falei logo, né? Que a gente vai fazer mais sobre isso, a gente vai conversar mais sobre isso na próxima aula, que é sobre a definição do consumidor, né? Qual é o seu consumidor? Entendendo a fundo o seu consumidor, a gente consegue entender. Eu vou trazer na próxima aula um formulário de criação, né, desses consumidores, e aí facilita para vocês. Tipo, qual o desejo, quais são as dores dele, quais são os anseios, quais são os medos, né? E para cada tipo de consumidor tem um tipo de problema a ser solucionado. A gente precisa identificar, né, esse problema a ser solucionado, tá? Então, nessa questão da venda ser emocional, a McKinsey, que é uma das principais consultorias, né, do mundo, ela aponta que consumidores priorizam cada vez mais viagens nos seus próprios termos, né, e que empresas precisam segmentar melhor e adaptar suas ofertas, né. Então, o que são os próprios termos, né? E aí que entra essa questão de entender a fundo quem é o seu cliente. E aí a gente vai, na terceira aula, falar sobre o SDR, que é o qualificador do lead, que é para entender realmente quem é esse cliente, para você saber, antes de começar o processo de venda, para quem você está vendendo,
Qual é o desejo dele? Ele procura o quê? Status? Ele quer descansar, ele quer fugir da rotina, ele quer ter essa sensação de pertencimento, ele quer guardar boas memórias. Então, a gente tem esses diferentes anseios, e para cada anseio desse, a gente tem um approach diferente, a gente vai ter que ter um approach de venda diferente. Então, a gente sai desse comoditização de vendas, né? Onde tudo é igual, é preço, e a gente vai começar a trabalhar uma venda um pouco mais consultiva, voltada em cima das emoções, tentando trabalhar com memória, né? Então, na hora que a gente for falar de anúncios, tem alguns gatilhos, né, que a gente pode, que eu vou passar para vocês, que, tipo, é muita informação, não dá para jogar tudo aqui em meia hora, 40 minutos, né, mas a gente tem que trabalhar em cima das emoções, a gente tem a roda das emoções, a gente tem as emoções primárias, e aí, em cima dessas 7 emoções primárias, a gente consegue trabalhar. Então, alegria, medo, nojo é uma emoção, né? Tipo, que traz rejeição. Então, você trabalha com essas emoções, e em cima dessas emoções, você vai trabalhando a sua estratégia, né? Mas isso é uma coisa que talvez mais para frente a gente possa abordar. Então, a gente chega aqui, né? O que é neurovendas, né? E a neurovendas é a aplicação dos princípios, né, do comportamento humano à comunicação comercial. Então, não é manipulação, não é tipo, assim, tem um quê de gatilhos mentais, mas não é uma coisa marketing digital, gatilho mental, sem escrúpulo, sem ética, não é nada disso, tá? Então, o foco é entender como que o cliente percebe o valor, qual é o estilo do cliente, como é que ele pensa, ele é racional, ele é emocional, ele é um cara observador, né? Então, você tem, assim, os perfis, né, de pessoas, né, como é que é essa pessoa, uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais extrovertida, isso tudo a gente vai detectando, né, no processo. E uma vez que você vai detectando isso no processo, você percebe como que ele age, né, como é que é a percepção dele de valor, risco, confiança e desejo. E aí você vai mostrando valor para ele, né? Então, a gente tem aqui a percepção de valor, a gente já entendeu como é que ele funciona, a gente entrega essa percepção de valor, ele entende, a gente sabe quais são as motivações emocionais de compra, qual é o desejo que ele tem, né, que a gente mostrou ali rapidamente na apresentação, na folha anterior, status, sair da rotina, etc., né? A gente entrega a confiança para ele, que é a segurança na decisão, e a gente consegue mitigar essa percepção de risco, a gente consegue tirar o risco dele. Ele precisa saber que ele está seguro fazendo negócio com vocês, né? Então, a gente tem aqui, nas pesquisas de neuromarketing, que a neurociência, né, nesse foco do comportamento do consumidor, ele está presente nas 3 fases, na fase de pré-compra, na fase de compra e na fase de pós-compra. Então, quando a gente vai aqui, questão de percepção de valor, a gente joga na pré-compra, né? Do tipo, pô, vale a pena mesmo? Isso é legal, tal? Esse destino é bacana? Esse destino está adequado à minha necessidade? Ele vem aqui na pré-compra. Desejo? Pô, se eu viajasse para Dubai e andasse no Muscle Car, no Lamborghini em Dubai, e colocasse né, tivesse uma foto minha lá, tipo, vou aumentar o meu status, né? Isso é pré-compra, isso é desejo. Pô. Aí, você sabe que o cara tem esse perfil, que ele tem esse desejo. Na hora que você está fazendo a compra aqui, vendendo Dubai, aí você mostra já para ele a experiência do supercarro, né? Ó, você pode dirigir um supercarro em Dubai. Eu tenho aqui esse parceiro e tal, que tem ótimos preços e tal, e você consegue alugar um carro.
Tipo, é melhor alugar o carro aqui comigo do que você chegar lá e pegar um picareta, né? Então, vem aqui a confiança, você vai conquistando a confiança dele, né? E aí a questão de percepção de risco, do tipo, você quer pegar lá qualquer cara em Dubai, né, para fazer negócio, e para pegar um super carro, como é que funciona a questão de seguro, etc., né? Então, tipo, não é melhor já sair com tudo pronto daqui, você vai ter menos problema. E aí, tipo, é a questão da percepção de risco, né? E aí depois você vem no pós-compra, óbvio que, tipo, a gente tem a questão de confiança, deu tudo certo, o desejo, isso é muito importante, que, assim, não são todas as pessoas que fazem, já aumentou muito o número, que é a questão do pós-compra, né? O cliente viajou, você sabe exatamente o dia que ele volta, você liga para ele depois e pergunta, e aí, como é que foi? E aquele restaurante? Pô, você gostou e tal? E aí você vai ver, pô, foi ótimo, aquele restaurante. Aí você entra aqui no desejo, guardou boas memórias. Ai, poxa, aquele lugar, aquele parque que você falou para eu ir, pô, realmente é muito bonito, não sei o que, não sei o que lá. Você já criou uma memória nesse cliente, e aí você trabalha também toda essa questão com ele. Então, isso é neurovendas. Isso que você tem que fazer no dia a dia. Inicialmente é um pouco complexo de você, tipo, você acaba se perdendo um pouco, né? Tipo, o que eu tenho que fazer agora, né? Não é uma coisa muito que você consegue colocar no automático, mas como qualquer processo de vendas, a prática te leva a você já conseguir identificar o perfil do consumidor, a identificar qual o desejo que ele está querendo, entendeu? E aí, na prática, você vai adaptando a sua estratégia, né, o seu approach para poder chegar nesse resultado, tá? Como é que o cérebro compra, né? Toda vez que você estiver conversando com o cliente e tentando vender alguma coisa, e ele está olhando para você, ele vai estar perguntando na cabeça dele, será que é confiável? Será que eu vou me arrepender? Será que eu estou pagando caro? Será que minha família vai gostar? E aí você não sabe disso. E do outro lado, você também está ali, pô, será que ele vai comprar? Será que o meu preço está bom? Né? Então, assim, vocês dois estão ali, tipo, o cérebro sem parar, né? Numa confusão ali emocional, né? Então, assim, você precisa mostrar para ele que é confiável, que ele não vai se arrepender, né? Que o preço está justo, né? E que a família dele vai adorar. Então, isso, você conseguindo responder essas objeções, essas perguntas que estão girando na cabeça dele, você consegue fazer com que as suas também sejam respondidas. Tipo, será que está caro? Será que a percepção de valor para ele está boa ou não está? Né? E você consegue responder para você as suas dúvidas, respondendo as suas dúvidas, você vai conseguir responder as dúvidas dele. Tá? Então, a mensagem-chave aqui, antes de fechar, o cliente precisa reduzir insegurança. O papel do agente é eliminar essas dúvidas de uma a uma. Então, faz uma lista de dúvidas, quais são as dúvidas, né? Quais são as dúvidas que um perfil de cliente específico pode ter. Isso é possível fazer no ChatGPT, de repente eu posso colocar uns prompts lá na comunidade, dentro do Hub, com uns prompts específicos, aí você só bota qual é o perfil do consumidor, aí se ele quer uma experiência de, sei lá, ecoturismo, aonde ele quer, e se é família e resort, alguma coisa do tipo, e aí esse prompt joga para o ChatGPT, o ChatGPT faz uma lista de perguntas e respostas que você pode já se preparar antes de um cara a cara, né? Uma negociação com o cliente. A venda é redução de risco, tá? O que o cliente teme no turismo? Ele teme escolher o destino errado, pagar caro e se arrepender, cair em golpe ou fraude, ter problemas com hotel ou serviço, tá? Viajar com crianças e passar aperto, perder dinheiro sem solução, tá? Vender viagem é vender segurança emocional. A gente vai mostrar toda essa parte, né, da viagem, da emoção, das memórias, mas aqui entra a parte do risco.
né, que é um dos 4 pilares ali que a gente viu da neurovendas, né? Então, a gente precisa se atentar nessa questão da redução de risco, tipo, o destino errado. Quem vai dizer para ele se ele está escolhendo o destino errado é você. Tipo, ele vai viajar com a família. Talvez ele vai para Bangkok com uma criança de 2 anos de idade. Talvez não seja o destino certo, né? Ou talvez possa ser, dependendo do perfil do consumidor. Mas talvez o destino dele não seja a Tailândia, um voo muito longo. Bangkok é uma cidade, tem lindas praias e tal, mas é uma mais jovem, é um outro tipo de intenção, né? Então, isso tudo é uma coisa que a gente precisa estar atento, né? A questão de pagar caro e se arrepender, se você faz a compra errada, realmente você vai se arrepender. A questão do golpe, né? Você vai cair no golpe. Às vezes a gente, né, a gente viaja ainda, é pior ainda, né? Porque você acha que está respaldado por um operador e, de repente, cai tudo, né? Se vai ter problema com hotel e serviço, essa é uma coisa muito importante, tá? A questão do hotel e serviço. Que às vezes tem gente que faz reserva de hotel, chega lá, não tem reserva, fiz a reserva pelo Booking, o Booking tipo, não contabilizou, ou então o Booking você pagou com cartão de crédito, a pessoa paga o cartão de crédito, às vezes pega o cartão de crédito de terceiros, né? Viaja com o cartão de crédito com pouco limite, com dinheiro em cash. Só que aí o Booking, ele não faz calção. Tem alguns hotéis que o Booking não faz calção. Aí, se o Booking não faz calção, tu precisa de um cartão de crédito no hotel. Você chega no hotel no exterior, seu cartão de crédito com limite baixo, né? Você não consegue dar calção no hotel. E aí, pô, tem um problema sério, porque tu vai ter que deixar o cash. Aí tu deixa o cash, você não tem o cash. Então, já olha o problema, o que acontece, entendeu? Aconteceu comigo também. Eu aluguei um carro uma vez pelo Booking, isso em Portugal. Chegando em Portugal, quando eu fui pegar o carro, no Booking a informação estava ali meio maquiada, como se tivesse o seguro incluso. Quando eu fui pegar o carro, o cara falou, não, o seguro não está incluso, não. Eu falei, não, como assim? Está aqui e tal. Não, esse aí, esse seguro é outro seguro, você precisa pagar esse seguro aqui. Aí, tipo, o preço que eu paguei no Booking era, tipo, muito mais caro do que qualquer preço que eu ia pagar em qualquer outro lugar, entendeu? E eu saí com a sensação de, pô, me dei bem. Né? Eu acho que todo mundo fala isso, né? Tipo, o carro em Portugal baratinho, 30 euros por dia. Quando chega lá, tem que pagar o seguro que custa 40, né? Então, a questão de preço muda completamente a percepção de preço. Então, você tem aqui essa questão dos problemas com hotel e serviços, isso é muito importante, tá? Isso, a experiência que vocês têm, o viajante nunca vai ter. Tá? O viajante nunca vai ter. Se o viajante fizer uma viagem por ano, tá? Que não é o padrão, tipo, da grande maioria. Se ele fizer uma viagem por ano, ele vai ter uma vida economicamente estável entre os 30 e os 60 anos. Depois ele se aposenta e já não consegue viajar com tanta facilidade. Se ele fizer isso, ele vai viajar 30 vezes na vida. E olha que isso aí, tipo, é um padrão altíssimo, né? 30 vezes na vida. Quantas vendas você faz por mês? Quantas vendas você faz em 2 meses? Talvez você faça 30 vendas. Né? Então, o processo que ele vai fazer durante a vida inteira dele, você faz em 1 mês. Então, você tem muito mais experiência, você tem muito mais conhecimento, você conhece muito mais os problemas que podem aparecer do que o consumidor. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, tipo, vocês precisam ter esse poder, né? Essa confiança, né, em vocês na hora de apresentar o serviço de vocês, porque vocês têm essa capacidade, porque vocês conhecem muito mais. O cliente acha que sabe, mas na realidade quem sabe são vocês. Aqui a gente tem a questão dos viéses cognitivos. Os viéses cognitivos são mais de 50 viéses cognitivos. Se vocês procurarem na internet, no Google, e pedir uma lista de viéses cognitivos, tem uma porção, né? Isso é oriundo da psicologia, então cada dia acha um viés cognitivo diferente, né? Então a gente tem aqui, pontuei 5 viéses cognitivos, tá? Para também não ficar muito confuso. Mas você tem aqui a ancoragem, que é a referência de preço, né? Que molda a percepção das opções seguintes. Então, primeiro você oferece o pacote premium,
O ideal, pesquisas já realizadas, são ter três pacotes diferentes. Você vai ter o básico, você vai ter o intermediário, você vai ter o mais caro. Se você parar para observar, se você for contratar um serviço na internet, um aplicativo e tal, ele sempre vai ter três preços. E o preço que é para ser vendido é o preço do meio. Não é nem o mais barato, nem o mais caro, é para ser vendido o preço do meio. Mas o que ele faz? Ele faz a ancoragem preço mais caro. O preço mais caro é o que tem tudo. Mas a gente também tem aqui esse preço, o mais barato custa tanto, o mais caro custa tanto. Aqui você tem o meio do caminho, você tem quase o mais caro, só que ele é mais barato em termos de preço, mas a entrega ele é similar, entendeu? E aí, na verdade, você está aqui com preço para vender, que é esse preço do meio. No preço do meio, você já tem o lucro que você precisa, entendeu? Mas você ancora preço, e aí o cara vai ter a percepção, tipo, estou me dando bem, eu estou levando mais do que o básico, estou levando quase a mesma coisa do premium, mas num preço intermediário. Passagem aérea faz a mesma coisa, tem essas escalas de preço, né? A passagem aérea ainda tem, no segundo preço, você consegue fazer, você tem estorno, né? Então, para a passagem aérea, o estorno é o remarcar a passagem, antecipar, etc., você só consegue no segundo degrau de passagem. Então, é a mesma coisa, ele faz a ancoragem, tem um preço lá que é muito mais caro, mas aí tem o básico, que você não tem mala, não consegue estornar, não consegue alterar, e aí você tem aquele outro preço que é um pouquinho mais caro, tipo 20% mais caro, 30% mais caro, mas que te dá essa possibilidade. Aí você acaba optando por esse 20%, 30% mais caro. Então, o consumidor ele já tem essa percepção, tá? Então, vocês podem utilizar isso com eles também, que eles já estão suscetíveis a isso. Prova social, isso é importantíssimo, que é o lance da indicação, né? Você vê que os influenciadores, eles têm tido muito sucesso ao longo dos anos, porque nada mais é do que prova social. Eles dizem o que eles fazem, ó, esse creme aqui, olha que maravilha e tal, e você fica lá assistindo o vídeo do creme, 10 minutos para ver como é que vai ficar no final. Aí no final ficou bom, aí você, nossa, ficou legal, eu vou comprar, vou experimentar. Isso foi prova social. É o cara que compra o serviço e fala, vem aqui na loja de fulano, a loja de fulano é muito bom e tal, não sei o que lá. Então, isso é prova social, é uma coisa que, se vocês tiverem possibilidade de conseguir depoimento, avaliação de outros viajantes, é muito importante, tá? É muito importante. Então, assim, na hora da nutrição de lead, eu vou mostrar para vocês, porque a prova social é do tipo, o cliente ele tem as 7 objeções básicas. É do tipo, eu preciso comprar isso agora, eu preciso comprar isso de você, né? Por que eu devo comprar isso de você? Então, essas são algumas das objeções que você precisa responder no período que você está fazendo a nutrição do lead, que é a questão da geração da confiança. E a prova social, ela é um dos pilares que você consegue gerar essa confiança. Claro que prova social real, né? Não essas provas sociais fakes, né, que tem aí. Escassez real, tá? Isso é importante. Não escassez de, tipo, vai acabar, hein? Só tem mais uma vaga. E, tipo, o cara sabe que é mentira. Então, você trabalhar com escassez real é importante, tá? Faz sentido. Pouca vaga, alta temporada, variação cambial, né? Você ajuda o cliente a agir. E aí você precisa aqui, fazer com que o cliente pare de procrastinar, né? A gente tem a questão dos cérebros, né? A gente tem dois lados do cérebro, um deles é o reptiliano. O cérebro reptiliano, ele faz com que você fique parado para economizar energia, tá? Então, você não agir é um instinto natural do ser humano, é o instinto natural de economia de energia. A gente é um mamífero carnívoro, a gente não sabe quando vai ter a próxima alimentação, supostamente. Então, a gente come e a gente quer ficar quieto porque a gente precisa economizar energia, porque não sabe quando vem a próxima alimentação. Então, esse é o padrão do ser humano, tá? Então, por isso que tem muita procrastinação. E aí você precisa fazer com que o cliente ele possa agir, dando alguns gatilhos, alguns incentivos para que ele possa se movimentar e sair da inércia.
tá? Aversão à perda, isso é muito engraçado, que é o medo de perder uma boa oportunidade, é mais forte do que o desejo de ganhar. Tem vários estudos de caso, né, que falam sobre isso. Teve um de uma marca de óculos que ele fez uma campanha, era uma marca social, eu acho que era um programa social, um negócio assim. Ele fez uma campanha que o cliente ia ganhar o segundo par de óculos, né? Se ele fosse e fizesse tal coisa. E aí o resultado não foi bom, mas não foi lá aquele resultado. E aí depois eles fizeram o seguinte: se o cara não fizesse, ele ia perder o segundo par de óculos, né? Grátis. Aí o pessoal teve um aumento maior de vendas quando eles utilizaram esse approach da versão à perda. Tá? Então, a gente tem aqui o excesso de opções também, isso é ruim, excesso de opção, você fica confuso, tem muita gente que não consegue se decidir, então você tem que trabalhar sempre com 2, 3 opções. Excesso de opção é horrível. Quando você dá muita opção, mostra também insegurança. Tem um cara que não consegue decidir, né? E tem o cara que fica inseguro. Tipo, o cara, eu acho que ele entendeu o que eu estou querendo, mandou aqui um monte de opção, e aí acaba que a sensação, né, de segurança, esse vínculo de segurança, você vai perdendo aos poucos, tá? A jornada de compra do turismo, tá? A jornada, ela não é linear, ela é uma jornada cíclica, tá? E o cliente, ele transita entre diferentes pontos de contato antes de decidir, tá? E ele pode voltar para outra casa, né? Para a casa anterior a qualquer momento. Então, a gente tem aqui, né? A inspiração e interesse, tá? Aí ele vem para tem o orçamento de decisão, não. Ele vem interação e interesse, pesquisa e comparação, tá? Orçamento e decisão, aí depois ele vem aqui para pós-venda e recompra. Então, são ciclos, né? Ele vai girando ali dentro desses ciclos. Então, ele está aqui no orçamento e decisão, aí, de repente, ele pode, não vou pesquisar mais um pouco, ele volta aqui para pesquisa e comparação, aí ele vê ou foi impactado com outro destino, aí ele, vou testar mais um pouquinho, vou pesquisar mais um pouco, né, tenho outra inspiração, outro interesse, outra coisa emocional, outro gatilho emocional que me chamou mais atenção. Então, ele está sempre nesse movimento, né? Ele está num desses 4 parâmetros sempre, e você precisa identificar em que parâmetro ele está para saber como agir, né, em cada um desses quadrantes, né? Então, a oportunidade para a gente é estar presente em cada ponto de contato. Você tem que estar na rede social, você tem que estar no WhatsApp, você tem que estar no e-mail, você tem que estar no atendimento consultivo, né, para criar esse vínculo que reduz o abandono. Você precisa fazer com que ele gire dentro desse movimento junto com você, né? Você precisa estar ali suportando ele nesse giro, do tipo, inspiração e interesse. Aí pode falar, poxa, eu vi o destino tal, não sei o que você acha? Aí você vai trazer ele para essa parte de pesquisa e comparação, entendeu? Então, sempre lembrar que a venda, ela não é linear, tá? E que a venda, ela tem esse ciclo e tem os diferentes pontos de contato. Os pontos de contato com a gente, aqui são só alguns, tá? Instagram, Google, indicação, WhatsApp, grupo de viagem, anúncio, cliente antigo, já era cliente, ou foi num evento, ou é uma parceria, alguma coisa do tipo. Então, a origem do lead muda a abordagem. Isso é importantíssimo saber, tá? Isso é importantíssimo saber. Aí a gente vai para a parte de lead, né? O que é um lead? Né? O lead é uma pessoa que todo mundo fala lead, às vezes alguém pode não saber. Mas o lead é um cliente, tá? É uma pessoa que demonstrou algum interesse em viajar ou em falar com a agência de vocês, tá? Nem todo lead está pronto para comprar. Então, a gente tem 3 tipos de lead. A gente tem o lead frio, que ele não está pronto para comprar, ele ainda está, tipo, na fase de inspiração e interesse, tá? Lead frio. Pesquisa e comparação, lead morno.
Orçamento e decisão, lead quente. Tá? Então, você tem aqui esses 3 tipos de lead, e cada lead vai estar num quadrante diferente. Então, você já sabe, lead morno, ele já está pesquisando, ele já sabe valores, já compara, né, ele já está considerando a viagem, mas ainda não sabe quando nem quanto, às vezes, ele vai investir para essa viagem. O lead quente, ele já sabe quando ele vai viajar, ele já tem orçamento, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe qual destino que ele vai. Então, ele está ali pronto para fechar, e aí o foco é confiança, né? É ganhar a confiança dele para que ele escolha você e não um concorrente. Isso aqui é muito importante, faz parte também do processo, tá? Que é essa questão do... do nível de consciência. Tá? Então, a gente tem aqui os níveis de consciência, o inconsciente, estou cansado, preciso sair da rotina. A gente tem o consciente do problema, preciso descansar, viajar com a família. A gente tem o consciente da solução, desculpa que acabou cavalando aqui, tá? Ele quer uma viagem, ele quer descansar, viajar com a família, e aqui ele já sabe que ele quer uma viagem, ele está consciente da solução. Minha solução é viajar. Tá? Ele está consciente do produto, que é o 4º item, tá? Ele está olhando um resort, ele está olhando um cruzeiro, ele vai para a Disney, então ele já sabe. Eu estou cansado, preciso sair da rotina, eu preciso descansar, eu quero viajar para um cruzeiro. Tá? Então, eu já estou consciente do produto. Uma vez que ele está consciente do produto, ele está consciente da compra, que é o próximo passo. Aí, no próximo passo, ele decidir se ele vai fechar com você, ou se ele vai fazer um MSC, se ele vai fazer um Costa, e você vai trazer essas opções para ele, né? E aí também, nessa questão da consciente de compra, aí ele entra, se ele vai comprar com agente de viagem, se ele vai comprar pessoa física direto, né? E aí o agente de viagem, né, ele está sempre nesse caminho, tipo, vai comprar direto ou vai comprar com agente, né? Então, quando você tem alguém aqui que está nessa fase consciente do produto, ele já sabe o que ele quer, ele já passou por esse funil de consciência, de aumento de consciência. Quando a gente pega um lead frio, tá? Que é o cara que está cansado e saindo da rotina. Aqui é o lead frio, aqui é o lead frio, tá? Ele está inconsciente, ele não sabe que ele precisa viajar, ou então ele está consciente do problema, ele sabe que ele precisa descansar. Estou exausto, vou ter um burnout, etc. Esse aqui é o lead frio. A gente tem aqui o consciente da solução, é o lead morno, sabe que ele quer viajar, ele sabe que a viagem vai resolver esse problema dele. E aqui a gente tem o consciente do produto, que é o morno esquentando, e aí o consciente da compra é o lead quente, é o cara que vem pelo Google. Geralmente é o cara que vem pelo Google, né, dessas redes, é o cara que já sabe, que ele já busca, tipo, agência de viagem especializada em Disney. Aí ele vem. Agora está vindo também das IAs, né? Então, pergunta lá para o ChatGPT, precisa de uma agência especializada em Disney, etc. Então, como a gente adapta a abordagem, né? Cada lead, seja frio, morno ou quente, ele tem uma abordagem diferente. O lead frio, foco, inspiração e desejo. Você já pensou em fazer uma viagem mais tranquila, sem ter que resolver tudo sozinho? Lead morno, foco em comparação e educação. Essas duas opções parecem parecidas, mas a diferença principal está na localização e no perfil do hotel. Esse é o lead morno, ele quer conversar sobre isso. E o lead quente, ele já está com foco em segurança e fechamento. Pelo perfil da sua viagem, eu recomendaria essa opção, porque reduz o risco de deslocamento e atende melhor a sua família. Então, você já entende, o lead está quente, você já entendeu qual é o perfil dele, né? E aí você consegue adaptar a sua abordagem de uma forma que você vai gerar segurança, você vai trabalhar tudo aquilo que a gente veio falando, né, nessa apresentação. Então, o papel do agente na venda inteligente, qual é? Né? O papel do agente, o agente moderno, ele precisa ir além dessa venda transacional, tá? Ele precisa atuar como um parceiro estratégico do cliente.
tá? Isso não é nada novo, isso essa questão de ser o consultor de viagens, de ser o parceiro estratégico, isso já vem aí de 10 anos, pelo menos, esse movimento, né? Mas acredito que com essa visão de neurociência, né, de neurovendas, trabalhar em cima dessas emoções, né, do consumidor, talvez ainda o mercado ainda não esteja fazendo isso. Então, isso é assim, uma grande oportunidade para quem começar a fazer. Quem trabalha muito com essa parte de neurovendas, óbvio, grandes empresas, né? Mas nem todas, tá? E principalmente esses gurus de internet, tá? Então, o pessoal de marketing digital, de marketing direto, que vai te vender o curso de como viralizar no Instagram, que vai te vender o curso de como fazer aplicativo com inteligência artificial, que vai te falar como utilizar Cloud Code para fazer não sei o quê. Esses caras usam isso no dia a dia. Então, é por isso que você assiste o Reels dele até o final, por isso que ele consegue prender você dentro de um vídeo, porque ele está atuando em todas essas camadas da neurociência e trabalhando nesses loops em cima da emoção. Então, ele abre o loop, joga uma emoção de curiosidade. Você sabe por que que o agente de viagem moderno está com os seus dias contados? Esse é um loop que eu estou abrindo. Tipo, você ficou curioso, você quer saber por quê, que ele está com o dia contado. E aí eu vou explicar por que está com o dia contado. Aí eu explico, está com o dia contado porque a inteligência artificial veio, mas... Aí eu abro mais, eu estou abrindo um segundo loop. E aí no segundo loop, eu vou entrar com o mais. E aí no mais, eu vou falar outra coisa, eu vou gerar uma outra curiosidade, eu vou deixar um outro loop aberto. Então você precisa trabalhar essas questões de utilizar a neurociência, o neuromarketing, para fazer as suas peças de publicidade, para fazer a sua página da sua agência. Então, para tudo que você vai fazer para chegar no consumidor final, seria ideal que você utilizasse sempre os approaches de neuromarketing, tá? Isso é importante porque você consegue criar retenção, né? E a retenção é o que faz com que você criou retenção, você cria autoridade. Se a pessoa te assiste mais vezes, você consegue gerar autoridade para essa pessoa. Por isso que os influencers eles vão fazendo isso. Aí você vai assistir lá 10, 20 Reels desse cara, aí você vai ver que ele tem um canal no YouTube, você já está assistindo a live dele, já está assistindo o vídeo dele de 30 minutos, já está assistindo outras coisas, aí quando você vê, ele tem um curso, você fala, pô, esse cara é bom, esse cara eu confio, esse cara não sei o quê. Porque, na verdade, ele trabalhou em cima disso para gerar essa autoridade, para fazer com que a venda aconteça de uma maneira... É uma não venda, né? A venda ela acontece de uma maneira automática, né? E se você vai entregando coisa para o seu cliente, você tem um gatilho mental, né? Que eu não gosto de falar gatilho mental, mas, enfim, que é a questão da reciprocidade, né? Não sei se vocês já perceberam, mas se alguém abre a porta para você, você está saindo de um prédio, tá? Tem 2 portões. Se a pessoa abre o primeiro portão para você e segura, você automaticamente segura o segundo portão. Tem gente que não segura, tá? Mas, na grande maioria, automaticamente você segura o segundo portão para a pessoa que segurou o primeiro poder sair. Você está fazendo a reciprocidade. Então, se ele fez alguma coisa antes, e você automaticamente, instintivamente, isso é do ser humano, você segurou a porta para ele poder passar, entendeu? Então, na venda acontece isso também, essa reciprocidade. Então, a pessoa dá alguma coisa, isso aquelas lives que a pessoa dava 3 lives para fazer não sei o que lá, e no final o cara vende o curso. Isso é reciprocidade. O cara deu tanto conteúdo, e no final ele vai vender o curso ali, e você fala, pô, eu vou comprar, né? O cara deu tanta coisa, eu vou comprar. Você se sente em dívida, né? Então, isso também é uma estratégia de neurovendas, neuromarketing, tá? Então, foca nisso aqui, ó.
O cliente não precisa de mais informação, tá? Ele precisa de clareza para decidir. Você precisa facilitar essa decisão, né? Você precisa reduzir os riscos, você precisa ser um curador para saber, para mostrar para o seu cliente aonde fica o restaurante, qual é o melhor restaurante. Se a pessoa tem alergia, você pode entrar em contato com o restaurante, vou fazer a reserva já aqui, eu já vou dizer que você tem alergia, não tem problema, não se preocupe, você não precisa fazer nada, já vai estar tudo certinho lá. O brasileiro em si, ele não fala inglês, né, na grande maioria. Então, se a pessoa vai viajar para a Europa, tirando Portugal e Espanha, ele precisa falar inglês. E aí, isso também é uma oportunidade. Se a pessoa não fala inglês, você consegue fazer tudo para ele do Brasil. Quanto mais coisa ele conseguir comprar do Brasil, menos inglês ele precisa falar. E a insegurança dele é chegar lá na ponta e ter que resolver algum problema. Então, isso é uma coisa que você, tipo, pode, leva na brincadeira, né? Porque isso é um ponto fraco da pessoa, mas se você identificar que é um ponto fraco, você utiliza isso a seu favor, né? Tipo, se você fechar aqui e tal, não sei o quê, e se tiver problema lá, você não vai ter que ficar desenrolando no inglês e tal, para poder resolver o problema. Aqui, tipo, já vai tudo certinho, você não vai ter problema. Aí você já consegue reduzir o risco, né? O risco não é só risco financeiro, tá? É risco emocional também, tá? Bom, isso foi o que eu planejei para hoje, tá? De aula 1, foi esse overview em cima de neuromarketing, para vocês entenderem um pouquinho sobre neurociência, saber que existe, para quem não sabia. Para quem sabia, eu sei que eu não fui muito profundo em alguns tópicos, porque aqui o objetivo é trabalhar dentro de 1 hora, então não tinha como me aprofundar muito no tema, mas a comunidade está aí, o Hub está aí para isso, para trazer conhecimento, trazer conteúdo, e o Amaury estava aí na semana passada, ele não vai me deixar mentir, ele falou, pô, João, seria legal se tivesse a possibilidade de fazer o compartilhamento no WhatsApp para os grupos, e aí a gente já desenvolveu, a gente já fez esse compartilhamento, já está disponível na comunidade para compartilhar com os amigos. Então, toda quarta-feira a gente vai estar aqui às 5 horas da tarde, pontualmente, seja para uma aula, seja para um bate-papo, seja para o que for, tá? Quarta-feira, 5 horas da tarde, eu vou estar aqui. Hoje a gente tem um pouquinho mais de gente do que a gente teve na semana passada, então eu queria só pontuar o que é o Hub, porque o Hub, e eu acho que é interessante, não vou falar de maneira bem rápida. Antes, vou só finalizar aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como o lead entra no funil e como identificar se ele é frio, morno ou quente. E uma vez que você identificou se ele é frio, morno ou quente, como é que a gente faz para nutrir, para passar naquele nível de consciência, para sair do nível de consciência inconsciente até o nível de consciência totalmente consciente, consciente do produto, tá? Então, essa é a nossa, vai ser o nosso encontro da semana que vem, às 5 horas da tarde, tá? Isso foi o que eu preparei para vocês. A questão do Hub, né, só para a gente finalizar rapidamente, o Hub é uma comunidade preparada só para gente de viagens, vocês se cadastraram lá, vocês sabem que tem que validar CNPJ, se o CNPJ não for KNAI de agência de viagem, a pessoa não entra. Se eu perceber que tem algum operador querendo fazer venda de maneira indiscriminada, eu não vou, eu vou bloquear essa pessoa, tá? O Hub é um ambiente seguro para agente de viagem, conversar com outros agentes de viagem para se ajudarem. Então, a gente tem os canais temáticos, teve dúvida sobre operadora, divulga, escreve no canal de operadora. A gente tem o canal geral, se for dúvida específica, dúvida que não é sobre um tema específico, vai no canal geral. Então, esse é o objetivo do Hub. O objetivo do Hub também, eu estou observando o Hub, né, observando as discussões, etc.,
Isso é um ponto importante, porque a gente teve agora o caso da MB Operadora, então a gente vai ficar de olho, né, no que está acontecendo. Então, se por acaso vocês tiverem algum problema com alguma operadora, coloca lá no Hub. Tipo, pessoal, mais alguém está tendo problema com a operadora X, porque se a gente começar a observar que mais gente está tendo problema, quando a gente vê lá, sei lá, 10 pessoas relatando o problema, a nossa equipe de jornalismo vai atrás do responsável pela operadora. Então, o Mercado Eventos vai apurar, e o operador, ó, tem 10 pessoas aqui que estão dizendo que você não entregou. É isso mesmo? E aí ele vai ter que responder alguma coisa. Então, a gente vai amplificar a voz de vocês, a gente vai amplificar isso para que a gente possa buscar uma solução antes que estoure, e quando estourar, do jeito que acontece hoje, que é muito solto as coisas, quando estoura hoje, tem mais de 1.000 agentes de viagem dentro do problema, e aí a gente tem a questão da responsabilidade solidária, que é um problema. Então, esse é um dos objetivos, talvez, eu acho que o principal objetivo do Hub, além de trazer conhecimentos, né, e treinamentos, como a gente fez hoje, e como a gente vai fazer, então, toda a quarta-feira, às 5 horas da tarde. Bom, vou deixar aberto aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à disposição, estou aqui à disposição para vocês, caso tenha alguma dúvida. Eu só tenho a agradecer, viu, João? Muito importante esses ensinamentos, né? A gente tem que estar atualizado com a demanda do cliente, e a sua aula aí foi perfeita. Parabéns. Legal. Obrigado, Maurinho. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. O Maurinho é o nosso embaixador. Foi o primeiro. Que isso. Mas é um privilégio estar aí com vocês, viu? Legal, legal. Uma outra coisa para vocês que estão aqui, no Hub, a gente tem um ranking mensal de engajamento. O que significa isso? Se você postar no Hub, se você curtir postagem de outras pessoas, se outras pessoas curtirem a postagem de vocês, Almarinho, nas configurações, tem um link, eu vou compartilhar, porque isso foi uma coisa que você pediu também para mim na semana passada. Eu vou compartilhar para te mostrar. Aqui nas configurações, ó, vem aqui em cima, você está vendo aí, né, Olha? Configurações, aí você tem aqui na conta, ó, seu link de convite. Perfeito. Uhum. Então, você copia o link aqui, esse link, esse aqui é o meu, né? Ele tem o meu número, o seu vai ter o seu número. Aqui a gente tem uma contagem de quantos agentes entraram pelo seu link, e cada agente de viagem que se cadastrar no Hub através do seu link, você ganha 5 pontos extras no ranking, tá? Então, aqui é o ranking de maio, tá? Ó, o Anderson já acelerou aí em maio, e aqui a gente tem o ranking anual, tá? Uhum. Maio, final de maio, quem tiver mais ponto, vai ganhar um Pix de R$1.000. Então, todo mês, a gente vai dar um Pix de R$1.000 para cada agente de viagem que ficar em primeiro no ranking. Quando acabar maio, esse ranking vai ser zerado. A partir do dia 1º de junho, começa tudo de novo. Então, postou, ganhou ponto, deu like, ganhou ponto. Se derem like na postagem de vocês, ganha ponto. Aqui é o ranking anual, tá? O ranking anual a gente ainda não definiu, mas a ideia é que os primeiros colocados ganhem uns prêmios legais aí para vocês lembrarem do Mercado Eventos nas festas de fim de ano. Muito bom. Tá? Legal. Então, bom, da minha parte, eu encerro por aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Quarta-feira da semana que vem, 5 horas da tarde, aula 2, tá? E vou pedir para vocês aí participarem do Hub ativamente, chamar os amigos de vocês, se tiverem grupo do WhatsApp, compartilhar o Hub, compartilhar a nossa iniciativa, porque a gente está aqui com o intuito de ajudar o agente de viagem, e somos os únicos, tá? Talvez o único que faz sem interesse nenhum comercial junto aos agentes de viagem. Então, todo curso que tiver dentro da plataforma é 100% gratuito,
tá? Tudo que vai ser feito para vocês aqui dentro da plataforma é 100% gratuito. E em momento algum, está gravado, vai ficar registrado, eu vou subir dentro da plataforma, tá? Está gravado aqui, compromisso público. Em momento algum, a gente vai chegar com algum produto do tipo, agora tem aqui o produto premium. Tipo, isso não vai acontecer, tá? Está gravado, vai ficar registrado na aula que eu vou subir e vai estar disponível amanhã. Então, esse é o nosso compromisso com vocês, tá bom? Bom, então, uma boa noite aí, tá? Que vocês possam aí, quem tiver família, aproveitar o tempo com a família, quem tiver que trabalhar, fazer proposta, que possa, de repente, já fazer a proposta utilizando algum dos insights que receberam, né? E que vocês tenham uma boa noite, um bom final aí de semana, né? Bons negócios até sexta, bom final de semana, bom descanso para vocês, a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Obrigada, João. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.